Olá, aqui estamos de novo com mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Tenho o enorme prazer de receber aqui a doutora Ana Bernal. Como vai? Muito bem, obrigada. Já conhecida do Gente que Fala. Já desde É, 2012, né? Primeira é, entrevista no Gente que Fala foi em 2012. puxa Tava vida. lembrando disso quando estava vindo para cá. O programa tem 25 anos. 25 anos. 25. Que honra, né? E Que obrigado honra. pela presença aqui hoje outra vez. Gratidão pelo convite. A Ana Bernal, doutora Ana Bernal, é advogada criminalista, escritora, palestrante internacional, colunista, professora, cofundadora do O Limite do Amor, que é um grupo de apoio e assistência a mulheres em situação de violência doméstica. A gente está falando às vésperas do dia 8 de março, que é o Dia das Mulheres. Então, vamos falar depois sobre esse tema, Com que é muito certeza. interessante, tá bem? Sou uma grande defensora do tema. Agora eles vão conhecer um pouquinho a sua vida. Você nasceu em Portugal. Nasci em Portugal. Que lugar? Eu vim para o Brasil com 24 anos. Eu nasci em Lisboa, a minha família é toda da Guarda, Sim, perto da Serra da sim, Estrela. sim. E muito cedo vim para o Brasil, ou não tão cedo, mas enfim, começar a carreira profissional aqui no Brasil. E me encantei por São Paulo. Eu já conhecia, vinha de férias eventualmente, e eu vi aqui em São Paulo, no Brasil, um celeiro de oportunidades. E de fato foi. Aqui eu constituí a minha família, consolidei a minha carreira profissional, e aqui estou até hoje, nessa cidade que acolhe qualquer um sem discriminar É, e que dá oportunidades a todos aqueles que vêm com a determinação firme de construir uma vida. é sempre muito bom ouvir isso, né? Obrigada. É, o que poderia nos dizer sobre seus pais? Olha, o meu pai e a minha mãe, portugueses, com toda certeza, Sim, aqui estão eles. é. O meu pai era filho de Bonitos os dois. os dois. A minha mãe é uma loira do olho azul, aí já não dá para ver tanto, porque já tá com os Aham, cabelinhos brancos, mas uma mulher muito bonita, era filha única. E, diversamente do meu pai, era filho de uma família grandiosa sim, e ficou órfão muito cedo, com 12 anos. Então, ele precisou parar de estudar para ajudar a criar os irmãos mais novos, porque ele era o mais velho junto com o meu tio. Então, foi uma vida bem difícil para ele. uhum, E ele repetiu isso porque ele também teve muitos filhos, sou de uma grande família, mas uma família muito estruturada e muito amorosa. E acho que isso faz toda a diferença para nós trilharmos a nossa vida. Tem sim, famílias que são menores e que não têm a estrutura que eu tive. Tive e tenho o privilégio de ter tido uma educação com conceitos morais, éticos rígidos, que hoje é considerado rígido, naquela época era a normalidade. Então, o meu pai e a minha mãe sempre prezaram muito por nos dar educação. Apesar, como eu disse, o meu pai não ter tido a oportunidade de se alongar nos estudos, ele sempre primou muito por dar o melhor da educação para os seus filhos. E ele sempre falava uma palavra que eu repito até hoje, para os jovens em especial: filho meu, ou trabalha ou estuda, e de preferência faça os 2. E eu sim, ouvi, sim, levei ao pé da letra essa sim. lição, então eu estudei, estudo até hoje, não parei de estudar, e sempre trabalhando. Minha primeira faculdade foi trabalhando e estudando, minha segunda faculdade foi trabalhando e estudando, e já mãe com um filho pequeno, de 3 anos, e de lá para cá, assim foi o tempo inteiro. Então eu estudo e trabalho. Eu levei muito firme essa base que o meu pai nos deu, de que o estudo era a única forma de nós nos destacarmos, de nós sermos diferentes e fazermos algo de bom para o mundo. Porque eu penso que se a gente veio para o mundo, foi para fazer alguma coisa diferente. E se quando chegamos aqui ele não estava perfeito, e ainda não está, nós temos obrigação, Fausto, de deixar alguma coisa melhor para este mundo. Isso eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Não vim para este mundo simplesmente para usufruir o que ele tem para nos dar. Muito pelo contrário, para agregar, para somar e para ajudar.
aquilo que eu posso fazer. Claro que a gente sozinha não muda o mundo, mas nós podemos mudar o mundo das pessoas que estão no nosso entorno. Nos Então isso dias de hoje, eu acho muito importante falar de família, né? exatamente, Principalmente nos dias de hoje, não exatamente. é? E essa foi a base que o meu É, pai e a minha mãe me deram. é, São é. dois homens, dois seres humanos iluminados que eu admiro, que eu venero, que eu tenho paixão, não estão mais aqui com a gente, mas com certeza onde eles estiverem, eles iluminam tudo que eu estou E fazendo estão aqui. aplaudindo Com você. toda a certeza. Isso mesmo. Tem filhos? Tenho um filho, o André. O André já está com 20, vai fazendo 29 anos. Aqui está ele, já é um médico. Ele Acabou é de. médico? Ele é médico. Aqui foi na formatura dele, lá na Unesp. Ali ele pequenininho. E hoje, Fausto, ele acaba. Inclusive, ele fez um podcast a semana passada, foi convidado, porque ele passou em vários primeiros lugares na residência médica do Brasil. Ah, Residência médica, como sabe, é após a medicina, então o médico quer ser especialista numa área, ele tem que prestar uma prova, que é para passar nessa residência médica, e é algo bem concorrido e muito difícil. E eu fui agraciada, tive a honra de ver o meu filho como primeiro lugar num dos concursos mais concorridos, concorrendo aí com 2.700 médicos. puxa E vida. passou em vários outros lugares em faculdades de medicina. E então ele foi justamente a pessoa onde ele fez um curso, queria entender e queria que ele passasse para aqueles que estão ainda trilhando esse caminho, para dar uma luz de como é esse caminho, como chegar nesse caminho. Então ele hoje é a luz da minha vida, é Qual é a o motivo. especialidade dele? Ele vai fazer otorrino. Ele vai fazer otorrino na O otorrino. Unicamp. Isso. Então já está convidado para participar. Toda quarta-feira aqui a gente fala sobre saúde. Ai, que ótimo! É. Que ótimo! Então, Obrigada pelo vamos convite. convidá-lo também, Vou tá estender o bom? convite a ele com toda certeza. Muito obrigada. Será um prazer recebê-lo. E o resto da família? A minha família está toda espalhada pelo mundo, Fausto. Pelo mundo? Naquela época, olha aí, que coisa linda no Natal. Eu nasci já lá na década de 60. Portugal vivia uma crise que não era confortável para se ganhar dinheiro. Então havia muita imigração. As pessoas saíam muito do seu país. O meu pai saiu também, depois voltou, então eu fui morar na França, porque ele saiu e aí ele voltou. E os meus irmãos, que já eram mais velhos, já ficaram lá. E até hoje, 2 deles moram até lá, em Paris. Um outro meu irmão morava no Luxemburgo, não está mais conosco. E o restante, uns em Lisboa, outros na Guarda, outros próximos de Lisboa, outros em Aveiro. E uma grande parte aqui no Brasil. Não tão grande, a minha irmã Malu, que está aí naquela ponta, era a minha irmã mais velha aqui no Brasil e ela nos deixou no meio do ano passado. Foi uma perda muito dolorida para nós, Sim, ela muito jovem, com imagino. 65 anos, Nova? nova, sem nenhuma doença pré-existente. Aí a gente se percebe, Fausto, como a vida é efêmera e como Verdade. nós temos que valorizar Dia a dia. o dia a dia e aqueles que estão próximos de nós. É, Então foi uma exatamente. grande lição, a perda dolorida, mas nos deixou uma grande lição de que a gente tem Sim. que viver o dia de hoje, não Sim. pode deixar para amanhã. Sim. E é isso, a gente continua unido, menos, né? Hoje menor a família, mas continuamos E muito na medida do unidos. possível ser feliz, né? Sim, É. é isso, é isso. O que levou você a escolher o direito, doutora Ana Bernal? Eu acho, Fausto, que o direito me escolheu desde muito menina. Desde muito cedo, me incomodavam as injustiças. Isso era muito nato em mim. Menina, criança, eu me recordo bastante quando eu via alguém sendo injustiçado na escola. Eu vinha para casa e comentava com a minha mãe, com meu pai. E a minha mãe até comentava, nossa, como você é crítica, como você se incomoda. Sim, sempre me incomodei muito com as injustiças. Então, acho que desde menina eu já era advogada sem saber, porque eu ainda fiz outra faculdade de administração antes de fazer direito e trabalhei durante alguns anos e depois fui fazer direito. Eu digo que aí fui fazer aquilo que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer, que eu amo fazer. O direito realmente, ele ajuda
a tirar as pessoas de um lugar que às vezes são colocadas. Muitos direitos são cerceados quando as pessoas os têm, e quando esses direitos não são devolvidos, é uma coisa muito séria. Então, ser advogada é ter a palavra firme, mas é ser principalmente uma batalhadora, ter coragem para lutar diariamente por direitos que as pessoas lhe foram roubadas. É ajudar aquele que está muitas vezes numa situação onde ninguém o reconhece mais, e às vezes a única pessoa que o reconhece é o advogado. Então o direito é uma coisa que traz para nós, devolve ao ser humano aquilo que lhe foi roubado. E por que a escolha pelo direito penal? Pois é, o direito penal foi escolha minha. A gente lida com as mazelas do ser humano no direito penal. Você conhece o ser humano na sua essência. Normalmente, o direito criminal, você vai lidar com as pessoas quando ela está, digamos assim, no fim da linha. Porque realmente cometer a prática de um crime é algo muito sério para o ser humano. Então, você lida com esse ser humano quando ele está totalmente fragilizado. Mas não podemos esquecer que mesmo a pessoa que cometeu um crime, ela tem direito a ser condenada, vai ser condenada se ela cometeu um crime, mas ela tem direito a ter uma condenação justa e uma pena justa. O que muitas pessoas não entendem e nos criticam, os advogados que fazemos defesa criminal, por acreditarem que nós defendemos o crime. Eu não sou defensora de crimes, Fausto. Todas as pessoas que cometem delitos, crimes, elas têm que pagar por isso, sim. Mas elas têm que pagar de uma forma justa. Até porque se eu não me preocupar com essa forma justa que a pessoa hoje está sendo apenada, amanhã posso ser eu, pode ser um familiar meu, pode Sim, ser um amigo meu próximo, sim, que vai ser julgada de uma forma injusta. sim. Então, nós não podemos permitir que o nosso direito hoje não seja realmente democrático. Como não era no passado, Todos têm hoje... direito à defesa, né? Exatamente, exatamente. É uma É. defesa justa, é um processo justo. Em que momento você percebeu que queria atuar diretamente em casos envolvendo família? Eu digo que o direito penal eu escolhi, o direito de família me escolheu. Como assim? Eu fazia defesa, comecei no começo da minha profissão, advoguei muito para banco, inquéritos criminais. Naquela época tinha muito fraudes contra os financiamentos. Sim. Hoje isso minimizou um pouco com a questão os acessos dos bancos aos dados de forma digital, mas aumentaram também muitos crimes digitais. Então, dentro desse trabalho que eu fazia para instituições financeiras, sempre tinha os diretores que a gente tinha uma relação de confiança, e me falavam, eu estou divorciando, eu já conheço a doutora já tem um grau de confiança comigo, a senhora não quer fazer meu divórcio? Então, eu falo que a família me escolheu e acabei atuando, porque também tem uma correlação. Eu tenho uma atuação muito forte desde 2006 também na área da violência contra a mulher, defesa pela Lei Maria da Penha, e dentro disso a pessoa que te procura geralmente vem com a demanda de uma violência doméstica, vem o divórcio, vem a guarda dos filhos, vem a regulamentação dessa guarda, vem o pedido de alimentos para esses filhos. Então, por mais que muitas pessoas, nossa, mas direito de família, direito criminal são coisas antagônicas, de certa forma são, mas infelizmente estão sempre muito correlacionadas. Eu brinco, e não é brincadeira, porque isso é de fato sério, a maior parte dos crimes começa dentro de casa. Então, o criminoso, normalmente, não é na rua que ele começa a se fazer criminoso. É em Geralmente é casa dentro de mesmo. casa. É. É a falta de estrutura, aquela base que eu falei um pouquinho da Familiar. minha lá atrás, que faltou. Muitas vezes não tem o pai, não tem a mãe presentes, então cresce de uma forma desestruturada e vai buscar o seu senso de ética, que não é ética, mas na cabeça deles, fora, com as pessoas erradas, com o amigo que já está muitas vezes trilhando um caminho do crime, com as comunidades onde normalmente eles crescem soltos e se vislumbram por aquele que já é o comandante ou o mandante do tráfico, Mas amizades, né? as más amizades, e aí começa a nascer realmente aquela pessoa que amanhã vai praticar crimes aí na sociedade. O que mais marcou a sua vida profundamente? De forma positiva, o que mais me marcou profundamente foi o nascimento do meu filho. O momento que ele nasceu foi o meu ex-marido que fez o parto.
Para mim foi um momento muito especial. Eu defino como o melhor momento que eu tive na minha vida, por todos os sentidos, porque era o nascimento do meu filho, porque era o meu marido que estava fazendo naquela época o parto, então foi um momento muito especial, que não deixo de lembrá-lo até hoje. E muito marcante, como perda, por exemplo, a vida e a morte, que estão sempre juntas, é a morte dos meus pais, de ambos, e recentemente a da minha irmã. Em especial da minha irmã, muito recente, por sermos, para além de irmãs, muito amigas, então isso me marcou profundamente de forma muito É, triste. a idade da gente vai avançando e a gente vai vendo as pessoas indo embora, né? Isso é terrível. É assustador. Ninguém gosta. Não, é É assustador. assustador. Eu tinha o meu cunhado, já faleceu, ele dizia, e muito bem assertivo, ele falava: a gente sabe, Ana, que tá ficando velho quando começa a perder as pessoas em nossa volta. E Exatamente. isso é a realidade. Quando você começa a ver que as pessoas próximas a você começam É. a ir, você se dá conta de que você já não é tão jovenzinha. É. Mas faz parte. E é isso, a gente nos remete àquilo que falamos lá A atrás. vida é É assim, viver o a dia de gente, hoje. a vida é assim, a gente É. não tem como sair disso. É isso. É. É a única certeza que É. temos, que um dia nós iremos. Como é que você define a sua atuação na OAB de São Paulo? Tive grande atuação, hoje não tanta, mas tive muita atuação. Eu fiz parte, aqui falar um pouco da política de ordem, que a gente chama, aqui uma campanha da OAB. Aqui estamos em campanha, minha irmã me apoiando, Chapa 2, aqui uma palestra lá na OAB Jabaquara, onde eu fiz parte da gestão 2019-2021, onde eu estava como secretária-geral Do Jabaquara. do Jabaquara, Saúde, que é na Vila Mariana, embora se fale Jabaquara, é na Vila Mariana, aqui, em frente ao Fórum Jabaquara. E eu fui relatora do TED, Tribunal de Ética e Disciplina, durante um bom tempo. Fui coordenadora da Escola Superior da Advocacia até a gestão passada. Fui presidente da Comissão de Direito Penal Econômico. Fui presidente da Comissão de Eventos, Cultura e Eventos também. E sempre tive uma atividade muito intensa na OAB. É algo que me dá muito prazer. Embora muitas pessoas digam que a política, é chata, eu não entendo a política chata. A gente na OAB faz política, embora de ordem, não é Sim, partidária, claro. mas fazemos Sim, política, a gente se sim. candidata, é praticamente a mesma coisa que uma eleição, então a Sim. gente é exposta e somos votados pelos Sim. advogados, certamente, mas é a política que muda. Então, se nós queremos mudanças na nossa profissão e se a gente acha que pode melhorar alguma coisa, é fazendo essa política, é realmente lutar pela classe. Isso eu faço com gosto, porque eu digo, sem medo de errar, de que a profissão que eu escolhi, a advocacia, me deu praticamente tudo. Então, eu devo tudo à advocacia. Então, fazer um pouco, doar um pouco do meu tempo em prol da advocacia, para mim, é algo que me traz assim um prazer gigante. Como é que você vê hoje a OAB de São Paulo? Hoje eu não fiz, como eu te falei, é política, então a gestão passada, eu apoiei a presidência da gestão passada, com a nossa primeira presidente eleita aqui em São Paulo, a doutora Patrícia Foi a primeira Lanzolini. mulher? Primeira É. mulher, embora a OAB se diga uma casa democrática, nós demoramos quase 90 anos para eleger a primeira mulher. Veja como a gente ainda caminha a passos tão pequenos, né? É. Mas eu apoiei, sim, com toda certeza, e estava na gestão, apoiando a gestão. Esta gestão, que é a do Leonardo Sica, não apoiei. Eu me candidatei aqui pela Chapa 2, não ganhei a eleição. Sim. E como quem me apoiava não era o Leonardo Sica, que hoje é o nosso presidente, então não tenho tanta atividade neste momento, nesta gestão. Sim. Mas isso é político, muda, logo teremos eleições novamente e com certeza eu estarei lá firme e forte lutando aí pelas melhoras para a nossa uma OAB. atividade a menos. É isso, é Momentaneamente. isso. Mas eu continuo muito ativa, dando palestras. Lá eu estou dando uma palestra na OAB de Cotia, e continuo bem ativa, até porque é uma coisa que eu faço com muita frequência, dou muita palestra, faço muita palestra, então continuo ativa dando palestra na OAB também. O que significa ser uma advogada no Brasil? É ser dotada de uma coragem inacreditável. Como eu disse lá atrás, Fausto, lutar pelo direito que não é seu nem sempre é fácil. Lutar com o nosso judiciário que não é célere
é bem difícil. Você ser cobrado pelo seu cliente que o processo ainda não andou é algo que para nós nos frustra, porque não é frustrante só para a pessoa que está esperando uma resposta do judiciário, para nós também é frustrante. Então, tem que ter uma coragem e eu brinco que a gente tem que ter coração peludo. Apesar de sermos já majoritariamente mulheres, a OAB São Paulo hoje já tem 51% de mulheres, então nós já somos mais mulheres do que homens, mas ainda assim carregamos um ranço de preconceito. Então, se me perguntar se ainda há preconceito em relação à mulher advogada, sim, ainda existe, ainda o sinto, muitas vezes por parte de colegas, por parte até de clientes. Eu gostaria de contratar os vossos serviços, mas eu prefiro um advogado homem. Por parte de promotores de justiça, por parte de juízes. Não é fácil. Eu digo, sem medo de errar, que todos os dias nós nos embatemos com alguma questão que querem nos afastar, que querem nos diminuir, porque nós somos uma advogada mulher. Claro que isso não é a maioria. Graças a Deus, se assim fosse, estaríamos regredindo, mas ainda está presente sim. Então, ser advogada no Brasil é lutar não só pelo direito dos clientes, mas principalmente lutar para que nós possamos exercer a nossa advocacia, a nossa profissão, o nosso mister, sem sermos cerceadas, sem sermos limitadas só pela razão de sermos mulheres. Ainda que lentamente as coisas estão mudando, não é? Eu fico com muito receio, Fausto, de falar que estão mudando. Se nós olharmos para os números, cada vez temos mais mortes, e de fato em 2025 aumentaram as mortes das mulheres. Então, se nós olharmos para os números, não estamos mudando. Feminicídio, né? O feminicídio. Eu fico muito receosa em usar a palavra mudar, porque quando a gente acha que está mudando, a gente tende a relaxar, brecamos. Eu falo que estamos evoluindo em algumas questões, mas certamente em outras nós estamos regredindo, Fausto. Tanto assim que nós temos mais mortes de mulheres. Claro, lá atrás, e eu falo lá atrás, na época dos meus pais, a mulher era mais submissa, não se insurgia tanto. Ainda que existisse uma relação de patriarcado, existia, ainda que existisse a misoginia, isso era muito mais silente, porque a mulher não lutava pelos seus direitos, mas hoje as mulheres não se calam, as mulheres se posicionam e não vamos voltar e não vamos para trás, daqui é só para diante, não vão nos tirar. Nós estamos aqui, protagonistas da nossa fala, da nossa voz, da nossa profissão, por mais adversidades que a gente tem, a gente não vai recuar. Então, quando a mulher se posiciona e não recua, quando ela toma posse da sua voz, que foi cerceada durante muitos anos, silenciada durante muitos anos, os homens, muitos deles, claro que não são todos, não aceitam isso. O que eu percebo é que o homem ainda não sabe lidar com frustrações, ainda não sabe lidar com o não. E quando ele não aceita o não de uma mulher, em especial quando ela não quer um relacionamento, quando ela não quer mais se relacionar, aí ele acaba matando essa mulher. Quando foi que o direito das mulheres passou a ser uma missão de vida para você? Bem antes da Lei Maria da Penha, que veio em agosto de 2006, este ano faz 20 anos, uma das melhores e mais modernas do mundo, nós já tínhamos aqui, eu estou lá na delegacia, no sindicato das delegadas, fomos convidadas com o nosso grupo Limite do Amor, para nós falarmos exatamente sobre o início meu, foi nessa palestra, Sim, como sim. que eu comecei a defender, aqui atuando na delegacia, na defesa de uma mulher, e lá sendo certificada por uma palestra que eu dei dos direitos das mulheres. Antes mesmo, quando eu fazia divórcios, o que eu percebia, Fausto, é que a mulher sempre abria mão de alguma coisa para pôr fim àquela relação. Ela acabava fazendo, ele está me pressionando, ele está falando que vai tirar os meus filhos, ele vai falar que eu vou perder a guarda dos meus filhos. E a mulher acabava abrindo mão do seu patrimônio, porque a depender do regime do casamento, e no Brasil, a maioria das vezes é a comunhão parcial de bens, aquele que você casa e metade é de cada um. Então, se metade era de cada um, o justo é 50% para cada um na hora do divórcio, não é isso, Fausto? Só que não era isso que acontecia e ainda não é. Então, eu me incomodava profundamente em ver as mulheres que abriam mão desses direitos, que eram delas. Isso reflete muitas vezes nos filhos, porque se ela fica com menos patrimônio e a guarda
até então e até hoje a maioria ainda fica com a mãe, então esses filhos ficam num lar menos prestigiado, menos privilegiado. E quem é pobre no Brasil, na grande maioria, são as mulheres. Então isso me incomodava profundamente, e mesmo antes de termos a lei que amparasse os direitos das mulheres, Fausto, que era muito difícil você conseguir evoluir com alguma coisa, eu ouvi muitas vezes de alguns delegados e delegadas: "Mas doutora, a senhora está defendendo uma mulher", como se não fosse um ser que fosse para ser defendido. Sim, sim. Então isso me incomodava profundamente, e foi aí que eu falei: "Eu preciso fazer alguma coisa". E eu comecei a fazer palestras de uma forma sozinha, isolada, em comunidades, para levar para as mulheres a informação dos direitos que elas tinham. Mulher, qual é o seu direito? Se você não está bem numa relação, se você for se divorciar, você tem direito a isso, você tem direito a 50%, a depender do regime, você vai ficar com a guarda dos seus filhos. Então, eu levava essa fala para comunidades e rapidamente eu percebi que a minha fala, uma andorinha só não faz verão, que ia atingir pouquíssimas pessoas. Então, além da minha atuação na minha profissão, eu comecei a angariar mulheres, a chamar mulheres que tinham esse mesmo incômodo, essa mesma sensação de injustiça, e fundamos então o grupo Limite do Amor, que é um grupo de pessoas totalmente voluntárias, onde só trabalham mulheres, só atuam mulheres. São pessoas que doam o seu tempo, que é aquilo que mais precioso a gente tem, em prol de outras mulheres. Então a gente recebe essas mulheres, acolhe essas mulheres. Até a pandemia, nós só fazíamos orientação. Nós dávamos orientação, informações, olha, o que você tem de direito a isso, o que você pode procurar é isso. Veio a pandemia, Fausto, e nós começamos a ser demandadas por várias mulheres que estavam confinadas com os seus agressores e não tinham onde se socorrer, porque você lembra que todos estávamos sem contato com o mundo. Naquela época houve um chamado da ONU, daqui a pouco eu me lembro, Guterres, para que houvesse uma forma dessas mulheres que estavam em casa com seus algozes fazerem o chamado. As farmácias começaram então, não sei se vocês se recordam, a receber essas mulheres em chamadas. A mulher escrevia na mão, levantava a mão para pedir ajuda, porque não tinha onde pedir ajuda, tudo estava fechado. Então, nessa época, nós começamos a fazer atendimentos também das mulheres que estavam em situação de violência doméstica. Recebi chamados de mulheres que estavam nos Estados Unidos, em Portugal, no Nordeste, no Piauí, e aí nós tivemos que remodelar o nosso grupo, setorizamos, fizemos ali um setor de advogadas, que atendiam essa mulher na forma jurídica, psicólogos e psiquiatras que atendiam essa mulher quando sai dessa violência, é difícil para ela retomar, assistentes sociais e principalmente mulheres que acolhiam, que sabem ouvir sem criticar. E na maioria das vezes essa mulher ainda é criticada. Mas por que você se encontra nessa situação? O que você fez para estar nessa situação? Não, mas se você casou, você tem que aguentar. Então nós começamos a atender essas mulheres também e hoje fazemos esse atendimento de forma virtual. Hoje não mais com tanto um volume tão grande, porque de lá para cá muitos grupos voluntários, muitas ONGs surgiram, e a mulher hoje tem realmente um arcabouço enorme, gigante, à sua disposição. Defensoria Pública, Ministério Público, ONGs, grupos de amor, como o Limite do Amor, e tantos outros lugares. Desculpe, dentro de uma delegacia ainda existe preconceito? Ainda existe. Existe preconceito até comigo. Sou advogada, muitas vezes ainda escuto. "Mas, doutora, o que a senhora quer fazer aqui? Ela apanhou porque ela não sai da relação porque ela não quer". Claro que isso não é a regra. Eu preciso elogiar vários profissionais e várias profissionais delegadas, inclusive amigas minhas que fazem um trabalho brilhante, como na Casa da Mulher Brasileira e como outras delegacias, onde recebem essa mulher com muito respeito, com muito acolhimento, como ela tem que ser recebida. Mas ainda existe muita gente que recebe essa mulher, e aí eu digo que ela é revitimizada novamente, porque ela já recebeu eh, uma já recebeu uma violência da parte do seu parceiro, do seu namorado, enfim, a maioria dos parceiros, não que a violência doméstica seja só por parceiros, pode ser sofrida por um pai, por irmão, por um tio. E aí ela chega numa delegacia, ela sofre uma nova violência quando ela é dito para ela que foi a culpada, que ela que deveria estar em casa, porque o casamento entre marido e mulher ninguém mete a colher, e por aí adiante. Então, sim, e por esse motivo, Falso, ainda é um grande motivo para as mulheres não procurarem ajuda. Vergonha,
99,9% da mulher tem vergonha de ter apanhado e culpa. A mulher se sente culpada por aquela relação não ter dado certo. E também outro ponto, medo. Medo de que ela, ou parar com essa relação, esse agressor comece a agredi-la ainda mais ou comece a agredir os seus familiares, que é a tal da violência vicária, que agora veio à tona com esses casos que nos chocaram com o pai que acabou matando seus filhos. Você escreveu o livro Mulher, Direitos e Desafios e foi coautora de Um Grito de Socorro. O que dizem esses? Mulheres, Direitos e Desafios foi o meu primeiro livro. Aqui, o meu primeiro livro. E ele é um manual onde ele começa a falar todo o histórico da mulher, então o apagamento da mulher ao longo da história, onde ela foi confinada durante muitos anos, dedicada simplesmente às tarefas do lar e da família. Falo como que ela superou, falo das lutas das mulheres que nos antecederam para chegarmos até onde chegamos hoje, falo das mulheres que tiveram que morrer naquele incidente lá que morreram carbonizadas, e isso nos deu depois o direito de sermos consideradas pela ONU com os direitos, né, que a mulher tem que ter igual ao homem. Faz todo um histórico até aqui no Brasil, a Carta de 88, que deu à mulher o direito igual em relação ao homem, lá no artigo 5º, do Código Civil 2002, que deu à mulher também a oportunidade de ter os direitos civis na sua integralidade. E depois eu trago as típicas violências que ela sofre, desmistifico aquilo que a mulher, muitas vezes, ela está numa relação de abuso, numa relação de violência doméstica, mas ela não consegue entender porque a mulher entende que só há violência doméstica quando sofre um tapa. Então, aí trazemos todas as violências domésticas que existem e depois eu abro lá um leque do que a mulher pode fazer a partir do momento em que ela sofreu uma violência. Então, traz todo um caminho, é um manual, é uma carta para a mulher, mas não só para a mulher, para a família principalmente. Seria muito bom que os nossos homens deixassem de ser um pouco mocos e cegos e lessem um pouco sobre esse livro, porque esse livro traz realmente o que deve ser uma família e como deve ser respeitada uma mulher. Na Lumen Juris, hoje, nós temos pouquíssimas unidades, ele esgotou e já fui convidada para fazer agora a segunda edição. Em março está programado, se eu tiver tempo para conseguir atualizar, porque eu preciso trazer a legislação atualizada, mas já fui convidada para fazê-lo, então a partir de março provavelmente teremos aí o lançamento da segunda edição. Grito de Socorro foi com outras mulheres que têm a mesma luta pela defesa dos direitos das mulheres, então nos juntamos e escrevemos, cada uma dedicou um capítulo. Eu escrevi nesse livro sobre a violência psicológica, que é uma das mais silenciosas, mas é uma das que traz mais danos para a mulher. Então é um capítulo muito interessante, onde demonstra que essa mulher, como ela entende a violência psicológica, como o homem percebe que aquilo que ele está fazendo é ou não uma violência psicológica. E foi lançado em 2023, se não me falha a memória. E esse ainda tem também na editora Líder. Pode ser comprado através da editora Líder. Quais são os primeiros sinais de um relacionamento abusivo? Os primeiros sinais não são de violência, muito pelo contrário. São de amor, são de zelo, são de cuidado, porque nenhum agressor chega na porta da mulher e dá um tapa. Ele chega na porta da mulher como um protetor. Normalmente ele diz: não cuide, não trabalhe, eu vou cuidar de você. Não faça isso, eu vou cuidar de você. Não se preocupe com isso. Ele se mostra como realmente aquele que vai solucionar todos os problemas. E isso também só dá liga. Eu aprendi com os alunos da faculdade, eu estava dando uma aula outro dia, e falei assim, é match? Então eu falava da liga, eles falam da match. Só dá match quando a mulher está fragilizada. Porque se esse homem que é abusivo está tentando se relacionar com uma mulher que está bem, com a sua autoestima bem, que não está com a autoestima debilitada, porque a autoestima ela te rouba todo o teu
a tua capacidade de ser quem você é, porque a autoestima te tira realmente de quem você é de verdade. Ela não te, você não acredita em você quando você não tem autoestima. Se você não acredita em você, se essa mulher não está acreditando nela, como que ela vai conseguir se posicionar numa relação? E ela acredita que vindo esse salvador dizendo que vai tirá-la daquele lugar onde ela se encontra, ela realmente começa a acreditar que ele é o melhor homem que existe no mundo. E durante um tempo ele é. Porque ele precisa conquistar a confiança dessa mulher. Só que brevemente começam a vir as sutilezas, como por exemplo, onde você vai com esse batom, você não trabalha, eu vou bancar a casa, olha, não vá na sua mãe, você viu que ela me criticou? Vamos nos afastar, não fale com a sua amiga, você viu que ela não gosta de mim? E começa a tirar essa mulher do circuito de apoio dela, que é para ele poder perpetuar a violência contra essa mulher. Esse homem tem um perfil específico? Não tem. Não tem como você identificar na rua, não existe um perfil específico, mesmo porque a violência doméstica, ela é democrática. Pode ser sofrida por uma pessoa da classe média, da classe baixa, da classe. E eu brinco que a violência doméstica chegou na cobertura há muito tempo. O que acontece, Fausto, é que as mulheres que têm um posicionamento profissional e social, às vezes têm vergonha de denunciar. E acaba vindo mais aos nossos olhares, aos nossos ouvidos na mídia, aqueles casos de pessoas que têm uma condição profissional, uma condição financeira menos favorecida. Mas ela não tem classe, ela não tem raça, ela é democrática. Qualquer mulher é passível de sofrer uma violência doméstica familiar, em especial a mulher que acabou de sair de alguma fragilidade. Muitas mulheres saem de relacionamentos doentios, adoecidos, não têm um espaço de tempo para se fortalecer, fortalecer a autoestima e se envolvem em outra relação. E aí sim ela está com uma porta aberta para continuar recebendo essas violências contra ela, desses homens que têm um perfil de abusador. Normalmente, quem abusa foi abusado. Normalmente, quem bate sofreu violência física. Não é a regra, mas grande parte desses abusadores vem de um lar desestruturado, onde viram sua mãe, sua avó, sua tia sendo menosprezada, sendo maltratada, práticas de misoginia. Normalmente é o que acaba acontecendo. Eles reproduzem o padrão na sua família, aquele que tiveram padrão familiar. Isso é normalmente. Então, até a gente fala para as mulheres muito no nosso grupo: observe aquele homem que está com você, como ele é como filho. Como ele é. Pergunte para esse homem como ele foi no anterior relacionamento. Se ele começa a falar todo o relacionamento foi culpa da mulher, já é um ponto de alerta. Porque não existe nenhum culpado na relação, Fausto. Os dois têm ali uma parcela Sim, de de culpa, né? responsabilidade. Quando a relação não está bem, e a pessoa não quer continuar com aquilo, você cessa. Se você começa a imputar a responsabilidade só para o outro é errado, o outro é errada, a outra fez isso, a outra fez aquilo, isso já é um ponto de alerta. A relação que esse homem tem com a sua ex diz muito a respeito do que ele é. Relações podem terminar sim, falso, mas elas podem terminar com respeito. O divórcio não é o fim, muito pelo contrário, às vezes é o começo, é a oportunidade, tanto o homem quanto a mulher, de terem a partir dali uma vida feliz. Porque as relações humanas, quando a gente casa ou tem relações, a gente muda durante essa relação. Não somos mais as mesmas pessoas. Então, se a relação já não está bem, claro que eu não estou propagando o divórcio, muito pelo contrário, sou a favor da família, mas entre estar numa relação onde você não tem uma relação de verdade e você corre o Claro, risco de vir a morrer, o divórcio é o caminho. claro. E muitas vezes esse divórcio é realmente a libertação dessa mulher. É que às vezes quando ela dá esse passo falso, o homem não aceita. E é quando ele vai e pratica o Eu feminicídio. acho que muitas vezes a mulher não denuncia também com medo de perder a guarda dos filhos, né? Sim, falei lá atrás, quando você me perguntou o que é que te levou, era isso, as mulheres tinham medo de perder a guarda dos filhos, porque esses homens que realmente querem punir essa mulher, qual que é a forma mais fácil de punir? É com aqueles que a gente ama. Então, ele fala claramente que vai perder a guarda dos filhos. E ninguém, e aqui fica um alerta para as mulheres, ninguém perde guarda de filhos por se divorciar, isso não existe.
Hoje a regra, Fausto, é a guarda compartilhada, onde os dois exercem essa guarda. Mas ainda majoritariamente, essas crianças ficam no lar da mãe. Hoje, o pai também tem a sua autonomia, quando eles têm uma relação harmônica, de dar educação para os filhos, mas a maioria fica com as mães. Então, não tem. Para se tirar a guarda de uma mãe e mesmo de um pai, tem que haver algo muito grave contra aquelas crianças. Se não houver esse algo grave, não existe possibilidade alguma de se tirar a guarda dessas mulheres. Isso é importante as mulheres entenderem. A gente está mostrando aqui o nosso portal. Já recebi vários artigos seus, não é? E gostaria de continuar recebendo. Faz muito tempo que eu não recebo. Estou em dívida. Faço, a vida da gente Aproveite, é tão corrida, por favor. mas é uma coisa que eu Fique à gosto. vontade. Eu vou fazer, vou voltar a fazer. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, gosto muito de escrever, Sim. porque eu penso que a gente tem que deixar um legado, até linkando com aquilo que eu falei lá atrás, a gente veio para o mundo para fazer diferença. Se eu tiver que fazer a diferença, que seja uma diferença boa, que escreva alguma coisa de qualidade, que essa fala vá ajudar o leitor, que dê um norte para esse leitor, para essa leitora, e que dali ela possa, ou ele possa, escrevo muito mais para as mulheres, mas para os homens seria muito bom se eles lessem, que ela possa tirar dali alguma lição de vida, algum alerta para ela não continuar nesses grilhões da violência doméstica e familiar. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. As mulheres também podem cometer violência doméstica, doutora Ana? Também. A violência doméstica começa com o machismo. E o machismo não é só dos homens, o machismo é do mundo. Não é de agora, desde sempre. Mas, se a mulher nasceu no lar machista, assim como o homem, ela também tende a reproduzir aquilo que ela aprendeu. Então, quando um casal tem um menino e uma menina, e eles são machistas, eles vão ser machistas com o menino e com a menina. Isso cria na menina também essa questão da misoginia, do machismo. Ela vai ser, com toda certeza, também uma mulher machista. E a violência doméstica vem justamente do machismo, que é não aceitar que a mulher tenha os mesmos direitos que o homem. A lei já nos deu esses direitos, mas o homem, a sociedade, insiste em nos tirar esses direitos. Então, quando você entende que não é um ser capacitado, porque a mulher é tratada diminuindo a autoestima dela, mesmo de pequena, o pai normalmente deixa o menino fazer tudo. Você é o cara, porque você acertou uma prova. Para a menina, fala assim, você é linda, você é a menina, você não pode isso, você não pode aquilo. Mas por que eu não posso? Porque você é mulher. Então você já nasce com a sensação de que você é um ser menor, menos. E quando isso acontece, você também é machista. Você enaltece a figura masculina e diminui a figura feminina. E aí a mulher também cai em umas práticas de violência doméstica. E é muito comum também hoje em dia na relação entre duas mulheres, que tem ali a relação de marido e mulher, uma relação homoafetiva, elas praticarem violência doméstica também. Atendo muitos casos, inclusive sexta-feira atendi uma cliente justamente para defendê-la numa questão entre duas mulheres. Tinha uma relação, eram casadas, e tiveram um problema de violência doméstica familiar. Sim, é muito comum, assim como é no homem. Quando há essa questão da violência doméstica, ela é perpetuada nas relações, porque a maioria é entre relações amorosas, tanto entre homens e mulheres, quanto entre mulheres. Dias atrás nós assistimos, infelizmente, aquele caso horroroso do marido que matou os 2 filhos e se matou. E nas redes sociais, muita gente foi a favor da mulher e outras contra a mulher. Como é que a senhora analisa esse caso? Eu analiso esse caso como o fim do ser humano. Quando você usa os teus filhos, filho
é uma bênção na nossa É, vida. E a missão de um pai e de uma mãe é justamente dar para aquele filho a estrutura para se tornar um ser humano, um adulto feliz. aquilo. Quando esse homem acaba nessa situação pontual, parece que houve aí até na mídia que eles já estavam separados e que ela estava se relacionando com outra pessoa, as pessoas chamam de traição. Se eles já tinham terminado o casamento, não é mais traição. Mas ainda que fosse traição, que dá direito a alguém a tirar a vida do outro, principalmente dos Meu Deus. filhos. E aí eu Dois, fiquei tão indignada e dois tão filhos. chocada com isso, que a gente já até está, entre aspas, acostumada que o homem mate a mulher. Agora, que mate os filhos, para nós é uma coisa assim extremamente chocante. E eu conversei. Não que a gente está acostumada, não que ache isso normal, porque não é normal, mas ouvimos isso na mídia quase que diariamente. Agora, quando é os filhos, e dois, até conversei com uma psiquiatra para entender um pouco da cabeça do ser humano. E ela me disse que, no ponto de vista clínico, ele entende que essas crianças não têm capacidade de sobreviver sem ele. Veja como é o ego desse homem, como ele se sente tão poderoso, tão mais do que essa mulher, que ele acredita que essas crianças não teriam condições de viver sem ele. Isso Ele é acabou com a vida da mulher também, acabou né? com a vida da mulher, ela teve uma sentença de morte. Ela só não foi a óbito, mas essa mulher teve uma sentença de morte. Que mãe consegue ter uma vida normal a partir da perda de 2 filhos, pelo motivo que foi, mortos pelo seu pai? Agora, isso não mostra que a violência está passando do Do limite, limite. Por isso que eu falei, extrapolamos todos os limites. não é? Sim, porque é aquilo que eu falei, Fausto. Ouvimos quase que diariamente na mídia homens matando mulheres em razão de divórcios, de términos de relações. Chocados nós ficamos, porque é uma vida, qualquer vida importa, mas quando isso extrapola e vai para os filhos, é realmente o fim da linha do ser humano, é a frustração desses homens que realmente não sabem lidar com frustrações, não sabem lidar com perdas. Infelizmente, nós estamos criando seres humanos que não sabem lidar com perdas. A Lei Maria da Penha funciona ainda? É uma das melhores e mais modernas leis do mundo. Isso quem diz é a ONU, não sou eu. Mas, de fato, ela é uma lei maravilhosa. Se você ler a lei ao pé da letra, ela é uma lei maravilhosa. Entre a lei e a prática, existe um abismo, porque nem sempre ela é aplicada como determina. Então, ela veio para amparar os direitos das mulheres, por um caso também extremamente triste, a Lei Maria da Penha, claro, teve que socorrer de tribunais internacionais para ver o seu algoz punido, porque não se punia o homem quando atentava contra a mulher, como eu também tinha essa experiência no meu escritório antes da Lei Maria da Penha. E de 2006 para cá, com essa lei, nós pudemos pelo menos levar isso para as delegacias e esse homem ser punido. Eu falo pelo menos porque muitas vezes não se consegue trazer para a prática tudo o que está na legislação. E aí também é importante a mulher estar acompanhada de uma advogada mulher, e aí isso aqui não é reserva de mercado, é constatação que a mulher, quando vem vítima de uma violência, ela se sente mais acolhida por outra mulher, pela figura feminina, porque ela já sofreu uma violência da figura masculina. E ela chega nas delegacias, muitas vezes encontra homens, não que os homens não sejam acolhedores, volto a repetir, tenho experiências muito positivas com homens que são extremamente acolhedores e respeitosos com essa mulher quando ela chega, mas não é toda não é a regra. E aí o que acaba acontecendo é que essa mulher não consegue evoluir com essa denúncia. A Lei Maria da Penha, somos seres humanos, então muitas vezes ela ainda vai para um tribunal, para o judiciário, sofre de novo preconceito, ainda lhe é perguntada no meio de uma audiência, mas a senhora não está, por exemplo, em crimes de estupro? É muito comum tentar se punir a mulher, porque a mulher estaria com um decote mais profundo, porque estaria com uma mini saia, o que é um horror. Então você, homem que está na rua, não consegue controlar os seus instintos sexuais, é a mulher que tem que deixar de ser o que ela é para poder viver em sociedade? Veja que isso é um Não paradoxo. tem cabimento, Não né? tem cabimento. Então é a mulher, nós vamos cobrir as mulheres de burca, como se faz lá nos países de religião, fugiu o nome, É, asiática. sim. Nós cobrimos as mulheres e não
tratamos desses homens que não sabem lidar? Então, desde quando você dá asas aos seus instintos? Nós aprendemos, nossa mãe, nosso pai nos ensinou que não é tudo que você quer que você vai ter. Você vai aprender a ouvir não. E é o não que te molda. É ele que te dá estrutura para você ter uma vida dentro de uma sociedade. Você tem que saber respeitar. Então, quando o homem extrapola e não sabe respeitar, e aí na questão dos crimes sexuais, é muito triste. Nós tivemos agora outro caso, uma menina com 12 anos, que o Tribunal de Goiás acabou decidindo que não é estupro. Fausto, nós somos o primeiro país do mundo com maior abuso sexual. E sabe quem são as nossas vítimas? A maior parte são meninas até 12, 13 anos. Essa tinha 12. Então, como que nós podemos validar uma relação entre uma menina de 12 anos? Isso vindo do judiciário, eu começo a te falar naquela hora que você falou, mudamos? Eu não sei se a gente está mudando. Mudando nós estamos, mas melhorando? Eu acho que não. E a lei protetiva é eficiente? As medidas protetivas, elas salvam vidas, sim. O que acontece é, a medida protetiva é concedida para essa mulher e essa mulher, muitas vezes, não tem um policial na porta. Então, o que acaba acontecendo? A mulher... A maioria não tem. A mulher não tem. Temos aqui em São Paulo, no entorno da Casa da Mulher Brasileira, as Marias da Penha, a GCM, que faz um trabalho primoroso, que vai na casa dessas vítimas para ver se realmente elas estão sendo protegidas, se ele não está cercando o bairro. A mulher recebe um aplicativo quando é concedida uma medida protetiva. Esse aplicativo já está linkado diretamente com o cupom. Então, se esse agressor se aproximar, ela aperta lá no botão, automaticamente cai na central e eles já sabem quem é a pessoa, quem é seu agressor e rapidamente fazem uma ação. É que muitas vezes, Fausto, as mulheres que vão a óbito, algumas com medidas protetivas, mas muitas delas nunca pediram medidas protetivas. Embora já tenham tido problemas com essa violência, acabaram não pedindo essa medida protetiva. E muitas acabam acreditando na historinha desse abusador. Ele vem com uma história que está com saudade, que ele mudou, e a partir de agora será tudo diferente. Ele traz rosas, ele leva para jantar, ele fala que está com muita saudade dos filhos, e a mulher acredita na mudança desse homem. Só que, na verdade, ele só quis de novo conquistar a confiança dela para levar a cabo aquela missão que ele tinha, que era de matar essa mulher. Está chegando o Dia da Mulher aí, dia 8, né? Não tem muita coisa para comemorar, então. Eu acredito que não, Fausto, porque o Dia da Mulher é todos os dias. Claro que o dia 8 de março é um marco importante para nós mulheres, para a sociedade em si. Claro que é importante, porque foi a partir daí que o dia 8 surgiu, começamos a olhar para esse assunto com maior seriedade. Mas nós não podemos lembrar dos direitos da mulher apenas no dia 8. Então, tem muita gente que recebe rosas no dia 8 e eu brinco, eu quero rosas todos os dias. Não que sejam rosas exatamente a flor, mas que sejam respeitos. Que essas rosas sejam traduzidas em respeito. Em respeito exatamente igual àquele que damos ao homem. Porque nós somos seres humanos dotados da mesma capacidade, não existe na ciência nada que diga que nós somos menos do que os homens. Muito pelo contrário, somos diferentes sim, não queremos ser iguais, mas esse diferente, ele se junta. E a mulher, e essa é a minha defesa, não queríamos os homens para trás, muito pelo contrário, nós queríamos os homens do nosso lado. Sou mãe de um menino, não sou contra os homens, ao contrário, mas nós temos que ter homens que respeitem, que saibam se cuidar independente da mulher, que não usem a mulher como se a mulher fosse uma empregada. Então, o homem tem dono da mulher, dona da mulher, né? E muitos também usam como se ela fosse uma empregada. Eu preciso ficar nesta relação porque eu não sei passar uma camisa. Então, nós temos que ser independentes. E quando eu digo nós, seres humanos, homens e mulheres, se eu sou independente como homem, sei fazer minha comida, sei fazer minha cama, e é isso que todos devem saber, porque se eu sujei, devo saber limpar. Se eu quero comer, devo saber cozinhar. E se eu não fico dependente disso, e eu sou responsável por mim mesmo, eu vou saber respeitar aquela pessoa que está do meu lado. Então, nós precisamos ainda evoluir muito nas questões domésticas, e eu não falo para ajudar, porque essa palavra não é a que deve ser usada, mas sim para o homem
compartilhar com a mulher os afazeres domésticos. De que forma nós fazemos essa mudança? É os meninos fazerem de si a responsabilidade que eles têm com eles mesmos. Eu não preciso esperar que ninguém faça, eu vou saber. Claro que quem trabalha tem que demandar para alguém da casa, mas não é porque é uma mulher. E muitos homens também ficam em relações ruins, que já terminaram há muito tempo, porque são dependentes desses pequenos serviços do dia a dia em relação à mulher. Então isso é muito triste. Ana Bernal, como criminalista, por que esse aumento da violência que a gente está assistindo, não no Brasil, no mundo inteiro? Eu penso que o ser humano Está doente? não evoluiu, Não tá regrediu. doente? E nós vemos pessoas cada vez com menos paciência. Resiliência é uma palavra bonita, moderna, mas Intolerância. ninguém usa. As pessoas não são mais tolerantes. Veja, lá atrás, quando se começou a defesa forte contra o racismo, o Brasil trouxe uma legislação que pune severamente quem pratica. Veja quantas ocorrências nós temos. Sim. Então, as pessoas não são tolerantes com o diferente, seja ele qual for, seja por cor, seja por sexo, seja por raça, seja por classe social, as pessoas deixaram de ter respeito pelo próximo. É isso que a gente vê. As relações ficaram muito líquidas. Tudo hoje é muito rápido. Ah, não me serve mais, descarta. Ah, eu não quero mais, descarta. Como na rede social, você está lá vendo alguma coisa, você não quer, você não assiste. Então, as pessoas trazem um pouco disso para a vida prática. E isso te deixa numa situação de pouca paciência, de cultivar pouco a relação humana. E então, eu penso que o que leva as pessoas à prática de crimes é justamente essa intolerância, essa impaciência, essa falta de responsabilidade com o próximo, porque eu sou responsável com o próximo e com o mundo. Volto ao início da minha conversa lá atrás, eu não vim para o mundo para usufruir do que o mundo tem para me dar. Eu tenho obrigação de passar neste mundo e deixar alguma coisa positiva. Se estava ruim quando eu cheguei, eu tenho obrigação de, quando eu sair, deixar um legado para este mundo. E é isso quando eu escrevo livros, e quando eu dou minhas palestras, quando eu dou aulas, é justamente para deixar um legado para os seres humanos. Porque se nós não formos bons seres humanos, Fausto, nós não seremos bons advogados, bons jornalistas, bons repórteres, bons médicos, jamais. Então, seja um bom ser humano, para que você possa ser um bom profissional. Então, o que está faltando no mundo é humanidade, é gentileza, é generosidade, é paciência com o velhinho. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe me ensinaram que eu tinha que respeitar obrigatoriamente os mais velhos. Fosse como fosse, respeite todo mundo, mas os mais velhos têm Sim, prioridade. claro. E eu me vi muitas vezes ajudando o velhinho a atravessar uma rua, isso era comum. Hoje, se alguém fizer isso, você ainda é ridicularizado. Está do lado e não dá bola nenhuma. É isso. Então, o que falta é mais humanidade, mais respeito. Para quê? Para que a gente não tenha crimes. Pode ver no trânsito, se pratica um crime, com a maior facilidade, porque fechou, aí ele não deu seta. E qual é a previsão para o futuro? Eu fico bem receosa que a humanidade se esqueça de qual é a nossa finalidade aqui. Nada faz sentido se nós não criarmos laços fortes. E esses laços fortes só se criam com os humanos. Eu continuo gostando muito dos seres humanos, eu continuo gostando muito da raça humana. Tenho um prazer enorme de me relacionar, gosto de pessoas, gosto de gente, eu gosto de saber da história das pessoas, por que a pessoa está triste. Isso é uma coisa que me inquieta e eu gosto de saber. E eu acho que todo ser humano deve perder um pouco de tempo ou gastar para conhecer o próximo. Claro que a gente não consegue consertar o mundo, como eu falei já lá atrás, mas se você conseguir melhorar aquele que está no teu entorno, você está dando algo positivo para o mundo. E é essa a minha missão. E eu convido todos a terem essa missão. Escolha uma pessoa no dia e faça a vida dessa pessoa feliz e não infeliz. Cuide dessa pessoa com um bom dia diferente, com uma palavra amiga, com uma gentileza. O nosso dia vai melhorar muito quando a gente faz uma coisa diferente para o outro. Doutora Ana Bernal, estamos chegando ao final, infelizmente, do nosso programa. Passou rápido. Como é que as pessoas devem fazer para encontrá-la? Vamos lá. Nas redes sociais, hoje ninguém vive sem redes sociais, @o Limite do Amor, que é o nosso grupo de mulheres que apoia outras mulheres em situação de violência. No meu Instagram, advogada Ana Bernal. Ana Bernal no Facebook, no LinkedIn e nas demais redes sociais. Maravilhoso.
Fiquei muito feliz com a sua presença, fiquei também contente em revê-la. Espero revê-la mais vezes Fausto, aqui. muito obrigada do pelo Gente convite. que Fala. Imagina, Viu? eu que agradeço imensamente a oportunidade que dá, que é o espaço que nos abre para a gente poder falar aí com as pessoas sobre assuntos que são tão doloridos, mas tão importantes. Conosco você terá sempre espaço, Muito seja obrigada. aqui ou seja no nosso portal, tá bem? Muito obrigada. E o seu filho também. Aí eu vou transmitir bom? o convite a ele. É. Muito obrigada. Ao nosso espectador, o meu muito obrigado. Espero que tenham gostado da entrevista da doutora Ana Bernal. Eu gostei muito. Até a próxima e fiquem com Deus.